Olá, meu nome é Márcia e a receita de hoje é creme vegano de queijo. Esse creme ele pode ser usado tanto para fazer um fondue vegano, como você pode utilizar para qualquer outra receita. Então eu vou estar mostrando como que eu faço, né, passo a passo, desse delicioso creme de queijo. Eu tenho aqui 100 gramas de castanha de caju, que eu deixei elas de molho, mais ou menos umas 10 horas ela ficou de molho. Então eu vou colocar essa castanha de caju no liquidificador. E vou bater com a água que eu cozinhei o aipim e o inhame. Que eu vou fazer essa receita utilizando inhame e aipim, mas dá para ser feito só com aipim, ou com mandioquinha baroa, ou até só com inhame. Eu achei melhor misturar. Então eu coloquei um pouco de inhame, mas a maior quantidade é aipim, ou mandioca, macaxeira, depende da região do Brasil que você mora. Então eu vou bater com 2 xícaras dessa água do cozimento a castanha de caju. Agora eu vou começar a adicionar o aipim. Eu tenho 2 xícaras de aipim esmagado com o inhame. Eu já deixei aqui esmagado, mas tem 2 xícaras. Então eu vou colocar. Ele ficou muito grosso. Eu vou tentar então com meia xícara de água a mais. Só que agora não é mais a água do cozimento, porque a minha água do cozimento acabou, então eu vou utilizar água normal da torneira. E vou bater novamente. Eu acho que ele ainda está muito duro, até porque eu vou querer um creme mais mole, porque a intenção hoje é comer esse creme dentro do pão italiano. Então eu vou colocar mais meia xícara de água. Colocando então meia xícara de água a mais. E vou bater novamente. Ele ficou numa consistência que pra mim já está bom. Mas eu ainda tenho aipim aqui. Sobrou um pouco. Eu não vou colocar esse restante. Eu vou medir só pra a gente ter uma ideia de quanto que sobrou de aipim. Ó, sobrou quase meia xícara. Por isso que é importante você observar o ponto da receita que você quer. Porque às vezes não adianta você seguir uma receita, né? Porque já teve vezes que eu fiz com essa mesma quantidade e deu certo. Dá diferença dependendo de como que tá esse aipim. Esse aipim de hoje, ele é um aipim mais seco, então ele tem mais polvilho. Se fosse um aipim que cozinhasse e desmanchasse ao cozinhar, ele daria certo nessa quantidade, tá? Então, isso é muito importante, que você sempre observe esse tipo de fator. Não adianta você seguir uma receita rigorosamente igual está lá, mas você observa e vê que alguma coisa está de errado. Então, você vai adaptando. Isso que eu chamo de você estar improvisando, né? Então, eu vou deixar a parte isso daqui. Nessa receita vai 5 colheres de sopa de azeite de oliva, que eu vou bater junto aqui no liquidificador. Então eu vou colocar essas 5 colheres. Uma colher de chá de sal, mas eu vou provar ele
mais tarde para ver se tá bom. São uma colher de chá de sal, talvez eu tenha que colocar um pouco mais. 1/3 de xícara de vinho branco seco. Vou bater novamente. Eu vou acrescentar levedura nutricional. Essa levedura nutricional, ela é opcional, mas ela dá um sabor de queijo de leite, né? Então, ele dá um sabor bem especial na receita. Mas se você não tiver na sua cidade, não conseguir, você pode fazer sem. Então, eu vou colocar 1 colher de sopa. Vou bater novamente. É bem provável que na hora que eu colocar na panela, eu acabe colocando um pouquinho mais de levedura nutricional. Vai depender de como que vai vir o aroma. Então agora eu vou colocar na panela, a mesma panela que eu cozinhei o aipim, eu vou despejar essa mistura. Vou ligar o fogo baixo. Olha só. Ele rende bastante. E aí eu vou deixar essa mistura ferver para ir tomando a consistência que eu quero. Se eu achar que precisa, eu vou colocar mais água. Se não, eu vou colocar um pouquinho de polvilho. Vamos supor que você faça e de repente você percebeu que não está na espessura que você gostaria que ficasse. Então você resolve bem fácil. Pega um pouco de polvilho azedo, começa com um pouquinho, tipo meia colher ou então 1 colher, dissolve em alguma coisa e coloca. Aí você vai testando. Ah, ainda não está do jeito que eu quero. Coloca mais um pouquinho, ok? Eu vou mexendo, porque ele pode grudar no fundo da panela. Ó, ele está na espessura que eu quero, um creme. Faz 5 minutos que ele está na panela, que eu estou mexendo. Ele está começando a querer levantar a fervura. Eu vou provar se está bom de sal e se o gosto da levedura nutricional está suficiente para mim. Vou pegar um pouquinho. Eu vou colocar um pouco mais de sal e um pouquinho mais de levedura nutricional. Não 1 colher de sopa, mas vou colocar meia colher de sopa. Para não ficar muito forte também o sabor da levedura nutricional. E vou colocar um pouco mais de sal. E a colherinha. Para não correr o risco de ficar muito salgado. Ele gruda bastante no fundo da panela. Então, é importante que você fique mexendo. E aí, isso também depende muito da panela que você utiliza. Normalmente eu utilizo as panelas, né, com fundo triplo. Então, elas demoram um pouquinho para esquentar, mas depois que ela esquenta, ela mantém a temperatura. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse ponto. Se você usa uma panela de alumínio normal, ela vai aquecer mais rápido, mas ela também perde a temperatura mais rápido. Faz 10 minutos que está aqui na panela, ele já está fervendo, então eu vou desligar, porque não precisa ficar fervendo muito. Se eu tivesse colocado polvilho, talvez até precisasse, mas não foi o caso. Então eu vou desligar. E está pronto o nosso creme de queijo vegano. Bom apetite! E
é assim que eu vou saborear essa delícia.